sou o Dr. Tiago Mônaco, eu sou médico geriatra e vamos falar de um tema importantíssimo no envelhecimento e na saúde pública em geral. A doença hipertensiva, hipertensão arterial sistêmica ou simplesmente a doença da pressão alta. O que é a doença da pressão alta, afinal? A hipertensão é uma doença crônica que é causada seja por fatores de risco e de hábitos que a gente possa ter, acontece mais no sedentário que não faz atividade física, na pessoa que come muito sal, na pessoa que está em excesso de peso. Porém, ela também é uma doença de risco genético, então filho de pais hipertensos tem uma probabilidade muito alta de se tornar hipertenso, às vezes sem fazer absolutamente nada de errado. O fato é que se a tua pressão começou a subir de uma maneira que foi diagnosticada no médico como se tratando da doença hipertensiva, sim, porque não basta simplesmente subir a pressão numa hora ou outra para que eu seja considerado um hipertenso. Isso tem todos os critérios, afinal de contas, o hipertenso é aquele que está com a pressão alta, em média, praticamente 24 horas por dia, né? Se a gente ficar assustado, se a gente estiver com dor, se a gente tiver acabado de correr a maratona, a pressão vai subir mesmo e isso é normal. Mas uma vez diagnosticada a doença hipertensiva, você pertence a um percentual muito alto, infelizmente, de pessoas que somam milhões ou bilhões no mundo inteiro e que chega até 30% ou mais dos nossos idosos no Brasil. O hipertenso, embora saibamos que tem uma doença que pode causar infarto do coração, né? Pode causar derrame do cérebro. Aliás, a hipertensão é o maior fator de risco de todos para ter o derrame cerebral, o AVC. A hipertensão ela também piora a circulação do corpo. Pode causar, além de tudo isso, cronicamente pode causar uma insuficiência cardíaca, que é aquele coração cansado. É uma das maiores causas no mundo e no Brasil de insuficiência renal, que é aquele problema de ter que ir parar às vezes na diálise ou na fila do transplante. No entanto, a grande parte dos hipertensos no Brasil e no mundo não estão bem controlados. Por que o hipertenso não está bem controlado? É porque não existem remédios suficientes para cuidar? Bom, é verdade que existem remédios de hipertensão que não são bons. É verdade que existem remédios de hipertensão que possam dar efeitos colaterais. É verdade que existem remédios de hipertensão que podem estar contraindicados para uma determinada doença que você tem. Mas é também verdade que existem tantas e tantas dezenas de bons remédios de pressão alta que é praticamente impossível a gente não achar esses remédios numa quantidade e numa dose que possam tratar a tua pressão de forma adequada, segura e com o mínimo ou talvez nenhum efeito colateral. E é também verdade que se você nos ajudar controlando os fatores de risco, ou seja, evitando o fumo, que entre outras coisas também aumenta a pressão, evitando o consumo excessivo de sal, que aumenta a pressão, evitando o sedentarismo, fazendo atividade física e controlando o peso, a hipertensão é perfeitamente bem tratável. Porém, ela tem aquela coisa em comum com a diabetes. Ela é uma doença silenciosa em grande parte do tempo, ou seja, ela não é uma doença que está se manifestando só quando a pessoa está com dor de cabeça ou está tendo aquele AVC que ela pode causar ali no final. Não, ela é uma doença que durante longas décadas de manifestação, ela está silente, ela está sem sintoma nenhum no corpo. Eu poderia estar falando com vocês agora muito bem e a minha pressão está 18/10. Como é que eu sei que ela não está medindo a pressão? Portanto, a pressão arterial ela tem que ser medida, seja num posto de saúde, seja na academia antes de fazer atividade física, seja na consulta médica ou até com o aparelhinho que alguém tenha e empreste para a gente detectar a suspeita da hipertensão. Detectou a suspeita, eu repito, o diagnóstico é um diagnóstico médico, porque tem vários critérios. E o controle, para a gente saber que está bem controlada, também é um controle médico. Agora, também procure se afastar dos erros comuns. Por exemplo, eu terminei de tomar a caixinha lá do remedinho da pressão, minha pressão ficou muito bem o mês inteiro que eu tomei. Está curada a pressão alta? Não. Se o diagnóstico foi bem feito, por isso que tem muitos critérios, a gente tem que entender. A doença hipertensiva é uma doença incurável.
Bom, doutor, mas eu tive outra dúvida comum. Eu tive um vizinho que estava hiper acima do peso, que comia 1 tonelada de sal e não fazia atividade física, tomava um monte de remédio para pressão e não controlava. Ele perdeu 30, 40 quilos, agora ele anda todo dia, 3 vezes por dia, ele cortou o consumo de sal, está se alimentando super bem e o médico dele disse que conseguiu suspender todos os remédios e todas as medidas estão muito boas. Esse não é a pessoa que curou a hipertensão? Na verdade não é. Por quê? Porque essa é a pessoa que está fazendo, aliás, está fazendo muito bem, está fazendo o melhor tratamento de todos, que é o tratamento não medicamentoso desde que funcione, porém, isto é o tratamento não medicamentoso. Qual é a diferença entre isto e cura? Porque eu posso garantir que esta pessoa, se voltar a engordar, se voltar a consumir sal e se deixar de fazer atividade física, ela tem 100% de chance de voltar a subir. Então, a doença hipertensiva ela é crônica, ela é incurável. Agora, procure implementar todo esse tratamento não medicamentoso, isso ajuda a tua saúde, isso ajuda o médico a usar menos remédios. Procure discutir abertamente com o médico se o remédio prescrito está causando algum efeito colateral indesejado. Puxa vida, eu estou tomando um remédio de hipertensão que é diurético, isso está me causando piora de uma incontinência urinária. Não faz sentido, não faz. Mas conversa com o seu médico, ele vai trocar por um outro medicamento que não cause esse tipo de situação, alguma coisa que ou não dê efeito colateral ou seja absolutamente bem tolerado por você, porque vale muito a pena controlar a pressão alta. E pressão alta, como diabetes, é uma doença que você precisa ter acesso ao médico? Precisa ter acesso ao medicamento? Precisa. Mas se você não decidir profundamente, com convicção, que você quer cuidar da pressão alta, você não vai conseguir controlá-la, porque precisa tomar o remédio direito, se for o caso, precisa ter os cuidados gerais de saúde em todos os casos, só faz bem para todo mundo, né? Controlar o peso, atividade física e se alimentar bem, né? E precisa acreditar, entender os males que essa doença causa, porque, gente, é uma doença silenciosa por longos anos, só que ali no fim, nas pessoas em que ela terminou de estragar a saúde, é uma doença muito triste, porque ali sim, quando a pessoa se arrepende, decide que vai fazer tudo, talvez ela não tenha mais tempo. Então o tempo de cuidar da hipertensão é agora, seja prevenindo para nunca ficar hipertenso, essas mesmas medidas, se você não é hipertenso, né? Atividade física, cuidar do peso e alimentação, vão diminuir o risco de ter hipertensão, e se você tem, vão diminuir o problema da doença, certo? Então, se você tiver dúvida, fala com seu médico, seu nutricionista, procure a gente, escreva para a gente no nosso site, no Facebook ou ali no YouTube, compartilhe o nosso vídeo e vamos controlar essa doença triste que é a hipertensão. Gente, muito obrigado.